Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal e vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Santos no próximo domingo estreia no Brasileirão e qual é o principal objetivo do Santos Futebol Clube no campeonato? Se manter na primeira divisão, brigar por uma Libertadores, G4 ou título? É sobre isso que vamos falar neste vídeo, com base em uma análise que foi realizada pelo programa Redação Sport TV no dia de hoje, que apontou o Santos como um time que vai brigar somente para se manter na primeira divisão. Faz sentido essa análise? É sobre isso que vamos falar aqui no Varanda Futebol Debate neste vídeo. Quero falar também sobre as voltas de Soteldo, Mendonça e Joaquim. Tudo isso e muito mais aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hoje no programa Redação Sport TV foi analisado a situação do Santos Futebol Clube, assim como dos outros 19 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro 2023. Caio Ribeiro, Ana Thaís Matos e Renata Mendonça classificaram os clubes em 4 situações. Favoritos, brigam pelo G4, podem surpreender ou lutam para ficar na primeira divisão. E você percebe que nesta classificação o Santos ficou como luta para ficar na primeira divisão. Vamos olhar de cima para baixo? Favoritos, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Aqui é um ponto interessante, né? De qual Flamengo estamos falando? Do Flamengo de um ano atrás, um ano e meio atrás, 2 anos atrás? Ou do Flamengo atual que perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense e perdeu na Libertadores na sua estreia, perdeu inclusive para o Maringá ontem na Copa do Brasil? De qual Flamengo estamos falando como favorito ao Campeonato Brasileiro? Este é um ponto. Me dá a impressão que se analisa muito mais a camisa e existe um grande receio de dar uma opinião, realizar uma análise impopular ao colocar o Flamengo neste momento. Se a análise é do atual momento, eu entendo que o Flamengo neste momento não é favorito para o Campeonato Brasileiro. Fluminense e Palmeiras, sim. Portanto, eu já vejo aqui uma divergência, né, na análise que eu faço, da análise que é feita pelos analistas da Sport TV. Brigam pelo G4, Grêmio, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Me parece que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, sim, brigam pelo G4. O Grêmio eu coloco ainda como uma dúvida. Por que como uma dúvida? O Grêmio voltou agora para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem, claro, muita mídia por conta do Luizito Soares. O Soares, que já está com uma idade avançada, pode sofrer com muitos problemas físicos durante a competição. Agora, por exemplo, ele tem sofrido com uma tendinite no joelho. Então, eu entendo que a colocação do Grêmio aqui é muito mais por conta do Luizito Soares. Eu prefiro esperar um pouco mais e não colocaria o Grêmio como favorito ao G4. Acho que o Grêmio poderia estar aqui no pode surpreender. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, sim, me passam a impressão de estarem como favoritos aqui pelo G4. Agora, embaixo, né, podem surpreender. Vasco da Gama. Me dá a impressão de um certo exagero colocar o Vasco da Gama aqui e deixar, por exemplo, outros clubes um pouco mais embaixo, como Red Bull Bragantino. Hoje o Vasco é melhor que o Red Bull Bragantino? O Vasco é melhor do que o Santos Futebol Clube? Sinceramente, tenho muitas dúvidas sobre isso. Idem ao Botafogo, né? O Botafogo foi mal no Campeonato Carioca, foi muito mal no Campeonato Carioca. É um time que ainda não se encontrou, muitas contratações, muitas ainda não deram certo, treinador contestado. Sinceramente, acho um erro de análise aqui colocar o Botafogo, por exemplo, acima do Santos. América Mineiro, ok. América Mineiro eu acho que pode até brigar um pouquinho mais acima,
né? E concordo com a classificação de pode surpreender. São Paulo. Acho que o elenco do São Paulo é melhor que o do Santos, sim, é melhor que o do Botafogo, do Vasco da Gama, do RB Bragantino. Concordo aqui com a classificação do São Paulo, porém tem um ponto aí que precisa ser analisado. Rogério não vai bem. Existe um problema de relacionamento entre o Rogério e os jogadores. A torcida do São Paulo tem cobrado muito resultado. O investimento é alto, mas em campo o resultado não vem. Então é preciso aguardar como o São Paulo vai de fato evoluir, né, neste trabalho do Rogério Ceni durante o Campeonato Brasileiro. Fortaleza. Olha, eu sinceramente não vejo o time do Fortaleza, o elenco do Fortaleza melhor que o do Santos. Eu acho que o trabalho do Vojvoda como treinador e o trabalho do Marcelo Paz como presidente é um trabalho muito bom, muito consistente. Mas quando analisamos o elenco do Fortaleza, sinceramente, eu não consigo enxergar um elenco melhor que o do Santos. Questiono essa classificação aqui do Fortaleza na parte de cima. O Fortaleza, inclusive, que já caiu na Copa Libertadores na Copa Libertadores da América. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians. Corinthians, ok. Pode surpreender, acho que pelo investimento, por mais que tenha perdido do Remo na Copa do Brasil, me parece uma análise acertada. Internacional, ok, acho que está correta a classificação do Internacional. Agora, luta para ficar na primeira divisão. Bahia, concordo, por mais que o Bahia tenha contratado alguns jogadores interessantes, por último agora o Ademir. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai ter sérios problemas. O que pode de alguma forma mudar o rumo do Cruzeiro é o conhecimento que o Ronaldo tem de futebol e o bom relacionamento que ele tem com outros clubes do futebol, inclusive de fora, né? Ele pode trazer na segunda janela jogadores interessantes para o Cruzeiro usando do seu bom relacionamento. Agora, o elenco atual do Cruzeiro é fraco e realmente começa o campeonato brigando para se manter na primeira divisão. Cuiabá, acho que o Cuiabá é um dos grandes favoritos para cair para a segunda divisão. Curitiba, eu vi o jogo da Copa do Brasil, Curitiba Sport. O elenco do Curitiba também é um elenco fraco, né? É um time que vai ter problemas para se manter na primeira divisão. Red Bull Bragantino. O Bragantino é aquele famoso ruega como nunca e pierde como sempre, né? Impressionante. Me parece que o principal objetivo do Bragantino não é ser campeão, é revelar jogadores, é de fato comprar jogador barato e revender por um preço muito maior, e com isso a parte esportiva, né, tá ficando um pouco de lado lá no clube de Bragança Paulista. Acho que o Bragantino pode ter muitos problemas e olha, eu acho que o Bragantino este ano briga realmente para ficar na primeira divisão. Goiás, idem, time bem estruturado, o Goiás está bem administrado neste momento, mas acho que tecnicamente o Goiás também vai brigar para não cair. E o Santos, eu entendo que a classificação do Santos aqui, ela poderia estar neste meio, entre pode surpreender e luta para ficar. O Santos tem um elenco melhor, no meu ponto de vista, do que Goiás, Red Bull Bragantino, Curitiba, Cuiabá, Cruzeiro. O Bahia eu vou colocar em condições iguais ao Santos, porque o Bahia fez alguns investimentos altos aqui. O Santos, na minha opinião, tem um elenco até melhor do que o do Botafogo, né? Então eu entendo que o Santos aqui ainda é uma interrogação, mas eu acho que o Santos pode surpreender positivamente. Eu não chego ao ponto de dizer, como o presidente Andrés Ueda disse ontem, que o Santos briga para ser campeão. Eu acho que aí é uma loucura. Mas que o Santos pode, com todos os jogadores à disposição, como é o caso do Soteldo, como é o caso do Joaquim, como é o caso do Mendonça, se encaixando pelo menos um ou dois reforços que chegaram agora do Água Santa, o Luan Dias, o Gabriel Inocêncio, o Bruno Mezenga fazendo uma sombra para o Marcos Leonardo, estes garotos, David, Miguelito, que são boas promessas, também conseguindo evoluir durante a competição. O Hellman me dá a impressão de ter começado a encaixar o sistema defensivo. Eu acho que o Santos pode surpreender, e quando eu digo surpreender, é talvez brigar por uma vaga na Copa Libertadores, um oitavo
colocado, uma 8ª colocação, não me parece tão absurdo assim. Então, eu acho que na análise da Sport TV, feita no dia de hoje pelo programa Redação Sport TV, eles foram muito pessimistas quanto ao Santos. E por incrível que pareça, muito otimistas referente ao Flamengo, por exemplo. E é claro, tudo isso é uma questão de popularidade. Você dar uma opinião contrária ao Flamengo gera um barulho absurdo. O Flamengo é a maior torcida do país. Falar mal do Santos me parece normal na grande mídia, né? Sempre aquela análise, lembrando, né, aquela análise jornalística, imparcial. E todo jornalista, no fundo, tem também um time de coração. Então, a grande realidade é que a imparcialidade vai até um determinado momento, né? Então, o que eu vejo aqui é que nós tivemos uma análise do Santos Futebol Clube bastante pessimista. Agora, em outras situações, as análises foram otimistas, como é o caso do Vasco da Gama. Não faltou otimismo, por exemplo, para analisar o Botafogo. Por incrível que pareça, a análise sobre o Botafogo aqui foi muito otimista. A análise para o Grêmio foi muito otimista e também para o Vasco da Gama. Eu acho que o Santos pode, de alguma forma, fazer um campeonato brasileiro interessante. Agora, é preciso que o trabalho seja bem feito. É preciso que o Santos consiga ter um departamento médico durante a competição mais esvaziado. A gente percebe que, em grande parte dos campeonatos, o Santos perde os seus principais jogadores. O elenco já não é tão qualificado assim. Quando você perde jogadores do nível do Soteldo, do nível do Mendonça, do nível do Joaquim, você acaba realmente perdendo jogadores importantes, né, para uma competição difícil e acaba tendo que utilizar jogadores de um nível técnico muito mais baixo do que o titular original. Então, essa é a grande realidade. Eu acho que o Santos vai precisar começar muito bem o campeonato. É um campeonato muito difícil. Eu coloco o Campeonato Brasileiro deste ano como um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos, sem sombra de dúvidas. O elenco do Santos é melhor do que o ano de 2022 e 2021. Porém, os outros clubes também se reforçaram. E tem times melhores do que tinham há um ano atrás, há 2 anos atrás. Então, no final das contas, está muito nivelado. Eu acho que Palmeiras e Fluminense, neste momento, são os favoritos pelo que estão jogando. Depois nós temos Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense. Depois nós temos Corinthians, Grêmio, São Paulo, América Mineiro e Internacional. E aí nós temos uma outra linha, com Botafogo, com Vasco da Gama, com Bahia, Cruzeiro, Cuiabá, Curitiba, Red Bull, Goiás e Santos, que aí realmente vão ficar ali buscando uma posição intermediária ou até mesmo brigando contra o rebaixamento. Meus amigos varandeiros, quero saber a opinião de vocês, hein? Quero saber a opinião de vocês sobre esta análise do Redação Sport TV e também sobre a minha colocação que o Santos pode brigar por uma Copa Libertadores da América se contar com o elenco em quase a sua totalidade durante grande parte da competição. Agora, se tiver venda de jogadores em quantidade no meio do ano, se alguns jogadores importantes se machucarem durante a temporada, realmente vai ficar um pouco mais complicado para o Peixe. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de domingo? Soteldo, Mendonça e Joaquim serão as novidades entre os relacionados para o próximo domingo. Soteldo está recuperado, treinou normalmente e será relacionado. O mesmo acontece para Mendonça. Mendonça treinou normalmente, assim como Joaquim. Os 3 jogadores que chegaram do Água Santa estão bem fisicamente, mas trabalharam pouquíssimo tempo com o elenco do Santos. Apenas 2 dias de treinamento. Isso pode fazer com que o Odair Hellmann acabe deixando os jogadores aqui em Santos, né, ao invés de relacionar os jogadores para a estreia contra o Grêmio. É isso, meus amigos varandeiros. Provável time do Santos para domingo deve ter em campo João Paulo, João Lucas ou Natan, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Dodi, Daniel Ruiz e Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. É este o provável Santos
para a estreia contra o Grêmio. Um grande abraço, valeu galera, tchau!